Você é muito inteligente e esse é o seu problema. Eu estou trazendo esse conteúdo aqui para você entender que muitas vezes você não consegue atingir um objetivo na sua vida e você acha assim, caramba, eu sou insuficiente, eu não estou preparado para poder atingir esse objetivo, eu simplesmente não vou conseguir chegar nesse objetivo que eu quero. E muitas vezes na vida você vai acabar tendo essa impressão. Pode ser que você esteja querendo criar o seu filho de uma forma melhor, talvez você esteja querendo ter mais resultados financeiros, talvez você queira melhorar na sua profissão, mas no final das contas você simplesmente não consegue. Eu particularmente não consigo ficar sem um cafezinho, que eu gosto muito, recomendo que você tome um pouquinho de cafezinho todos os dias. Porém, não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje no vídeo. O que eu quero dizer para você é que quando você tem a capacidade e a criatividade de atingir determinados resultados, isso pode sim ser uma coisa que vai fazer com que você não consiga atingir esses resultados. E o motivo para isso é muito simples, embora possa parecer contraintuitivo você ter essa falta de resultado. Neri, já que eu sou tão inteligente como você está falando, por que eu não consigo fazer as coisas? Não é burrice. Você não tem falta de capacidade de processamento. Na verdade, é o contrário. Você tem muita criatividade, muita capacidade de processamento, e é isso que te impede de atingir determinados resultados. Não é por falta de dedicação também. Você muitas vezes é uma pessoa mais dedicada do que as demais, mas ainda assim você não encontra o resultado. Você estuda, você faz um curso, você está aqui nesse canal desenvolvendo conhecimento, justamente para você conseguir fazer aquilo que você quer na sua vida, mas ainda assim você não consegue avançar. Ou se avança com muito esforço. Isso é cansativo, sabe? E então você simplesmente pensa assim, ah, não vou nem tentar. E esse pode ser um dos problemas que você está enfrentando. E é exatamente a falta de entendimento de que você é sim uma pessoa inteligente que está sabotando os seus resultados. E isso tem um preço, porque o sentimento de insuficiência, ele não vai só afetar a sua vida como pai, ele não vai só afetar a sua vida como mãe, ele não vai interferir na organização do seu tempo durante o seu dia, ele vai afetar todas as esferas da sua vida, seja a sua saúde, seja o seu lado profissional, o seu lado pessoal, os seus relacionamentos com outras pessoas. Então isso sim vai ser uma coisa problemática. Esse sentimento de insuficiência, eu posso falar por experiência própria, ele é muito limitante. Você acaba se sentindo assim, caramba, aquela pessoa consegue. E aí você simplesmente vai lá, ó, e pega ainda o celular e começa a olhar. Caramba, ó, fulano ficou magra, ó, esse cara aqui comprou um carro novo, e ó, essa família aqui tá viajando para lá para longe. E você vai vendo essas coisas e você vai pensando, caramba, todo mundo consegue, menos eu. E o que causa isso? No primeiro ponto, você se acha insuficiente. Você colocou motivos na sua cabeça que você não fez o curso necessário, que você não tem a preparação necessária, que você não tem a oratória necessária para fazer aquilo. E aí você não faz. Quando você não faz, qual a consequência lógica disso? Se você nunca fez algo, por exemplo, gravar um vídeo do YouTube que tenha muitas visualizações, como é o meu caso, esses vídeos, eles ainda não têm muitas visualizações. Então, você fica com aquela impressão, caramba, nem vou fazer, porque já que eu estou fazendo não está dando certo, ou quer dizer, então de repente eu nunca fiz e nunca deu certo, então eu não vou nem fazer. Aí você não tenta. Só que se você não tentar, você não consegue. E se você não conseguir, você não vai ter o sentimento de confiança por ter conseguido. Então você vai ter na sua vida várias justificativas e falta de repertório para poder confirmar que você consegue fazer aquilo. Por exemplo, você tem um aumento de peso e você foi e conseguiu eliminar os quilinhos que você ganhou. Você, opa, eu já fiz uma vez, então eu consigo fazer de novo. Você vai fazer um treinamento ou uma palestra em um determinado local. Opa, eu já fiz uma vez, então eu consigo fazer de novo. Você vai fazer um vídeo para o seu canal do YouTube. Eu já fiz.
vídeos para o canal do YouTube, então eu consigo fazer de novo. Quando você continua fazendo, a tendência é que você consiga, sim, continuar tendo resultado. E para ilustrar exatamente esse cenário, eu vou te contar uma história. Essa é uma história real de um cara que ele simplesmente estava no seu trabalho, retornando do seu trabalho, e aí ele estava lá, foi dormir, foi descansar e teve um sonho. Nesse sonho, uma adolescente, uma jovem mulher, chega para ele e fala assim: "Ô pai, como é que é? Eu quero nascer." E quando ele vê aquela mulher feita falando que é o pai, eu não sou pai de ninguém. E aí ele acorda meio que no susto assim, fica sentado na cama e pensando na vida, e aí vem a esposa dele. Ele era casado há muito tempo, a esposa queria ter filho, ele não queria. E aí a esposa pergunta: "Ué, você não era para estar dormindo?" E aí ele fala assim: mas a nossa filha falou que quer nascer." Aí a mulher: "Como é que é? A filha quer nascer? Que história é essa?" Ela falou: "A nossa filha pediu para nascer. Vamos fazer um neném?" A mulher quase caiu para trás, né? Você imagina, um cara que nunca quis ter filho e de repente ele está convidando a mulher assim do nada para fazer um filho, é muito diferente isso, né? Acabou que a criança foi concebida. Um mês depois ele já estava feliz por causa da chegada, porém a decisão de ter um filho não é uma decisão que você toma de um dia para o outro, porque normalmente você vai ter as consequências daquela decisão. E a realidade de você pensar em como que vai ser a escola, em como que vai cuidar, como que vai ser o trabalho, como que vai dar conta com o trabalho, e aí esse cara ele começou a ficar pensando assim: caramba, será que vai ser possível dar conta disso tudo? Será que a insuficiência financeira, será que a dificuldade financeira não vai afetar essa criança? E esse cara pensando assim: caramba, eu tô cheio de dívida, como é que eu vou conseguir sustentar uma criança, ajudar a família, ajudar... Cara, não vai dar. E de repente, alguma coisa muda quando uma coisa importante muda. E essa mudança, que foi de ser uma pessoa, um homem casado com uma esposa sem querer ter filho, para se tornar pai, fez uma mudança totalmente drástica na vida desse cara. E você já deve estar imaginando, mas esse cara sou eu. Eu não sou Roberto Carlos, mas sim, esse cara sou eu. Essa é a história do nascimento da minha primeira filha. E naquele momento ali, quando eu vi aquele nenenzinho deitado ali do lado, enquanto eu estava fazendo o meu imposto de renda, e percebi que eu devia mais do que 2 vezes a minha renda anual, sim, eu tive um sentimento de insuficiência. Mas justamente por ter uma razão muito maior do que eu, foi ali que eu encontrei energia para poder me colocar em movimento. Então, eu estava estagnado financeiramente, com muitas dificuldades, sem fazer coisas diferentes, sem fazer coisas que pudessem de fato resolver a minha vida. E aí, quando eu encontrei aquele propósito, aquele motivo, eu realmente consegui me colocar em movimento para aprender, para testar e para, sim, perceber que eu poderia ter resultados, porque conforme você vai fazendo, você vai ganhando tração, você vai ganhando motivação enquanto você faz. Só que teve um problema, porque quando você começa a aprender, você descobre que você não sabe nada. Enquanto mais você aprende um pouquinho mais, você vê que ainda tem mais coisa para aprender. Esse é o princípio de Dunning-Kruger, porque as pessoas que sabem pouco de um assunto, eles acham que já sabem tudo, e as pessoas que já são praticamente especialistas ainda têm dúvidas se eles precisam aprender mais. Esse efeito é muito comum, e talvez você já tenha ouvido falar dos especialistas de internet. É exatamente esse efeito: a pessoa faz uma pesquisa básica, conhece alguma coisa ali, ele acha que já sabe tudo, enquanto os especialistas sabem que tem uma variável, uma quantidade enorme de conhecimento para descobrir. O segundo fator que faz você estagnar e ficar nessa dúvida, será que eu sou realmente capaz? É que no início é mais difícil. No início, ser mãe é mais difícil. O início de gravar vídeo do YouTube é mais difícil. Porque você ainda está aprendendo, como dizem as pessoas, você está aprendendo os detalhes, os macetes. E nesse momento vai ser difícil, só que quanto mais você faz, mais você vai ganhando familiaridade, você vai ganhando repertório,
e a tendência é que você consiga continuar. E tem um outro ponto. Eu não sei como é que era, e aí eu vou chegar pertinho aqui para falar com você o seguinte, eu não sei como é que era na sua infância, se você sofria castigos físicos, mas em determinados momentos a gente vê pessoas, crianças, colegas, terem castigos físicos porque erraram. Ela tentou colocar um suco no copo, derramou o copo, quebrou o copo e toma uma bronca. E às vezes até o recurso utilizado pela geração anterior era um recurso diferente, que hoje, graças a Deus, as crianças não têm mais a correlação da casualidade da situação de um pai ou de uma mãe pegar isso daqui perto da criança, porque hoje em dia a gente percebe que é mais raro esse tipo de comportamento, mas, sim, isso foi uma coisa que fez as pessoas terem medo de errar. Durante muito tempo eu tive medo de errar. Talvez você seja assim também. Então você tem o fator de medo de errar contaminando a sua iniciativa. Você fala, eu vou tentar fazer um negócio novo? Eu não. Eu vou errar, eu vou ser punido. Só que na verdade você não vai ser punido porque você não é criança mais. Então como que você vai fazer para fugir disso? E esse é o desafio que eu tenho para você. Se você já é especialista, se você já tem um conhecimento mínimo, você já sabe mais do que quem não sabe nada. Então imagina, eu estou falando agora para você aqui sobre esse viés da insuficiência. Eu não sou especialista eu não sou psicólogo ainda, embora eu queira ser, eu não sou especialista em neurociência, mas eu consigo te falar isso daqui porque eu estudo esse tipo de comportamento. Eu atendo pessoas para ajudá-las a conseguir o que elas não conseguem sozinhas há mais de 10 anos. Então eu tenho essa experiência. Talvez eu não seja expert, mas eu consigo te ajudar falando isso aqui para você que eu estou falando. Mas você deve estar pensando, caramba, Neri, esse vídeo seu, ele está meio mais ou menos, é porque você não viu os primeiros. Os primeiros eram muito mais desafiadores. Eu não consigo assistir meus primeiros vídeos, mas eles estão aqui no meu canal, porque eles provam para mim mesmo que a gente vai melhorando com o passar do tempo. E o outro ponto que você pode utilizar como se fosse um aplicativo para você instalar na sua cabeça e você ter um motivo para continuar todas as vezes que você tiver vontade de parar. Eu vou fazer algo novo? Não, não vou fazer, eu tenho medo. Eu sou insuficiente, eu preciso fazer mais um curso. Não, você vai fazer. E por que você vai fazer isso? Você vai pensar assim, se eu acertar, eu ganhei. Se eu errar, eu aprendi. Então, ou eu ganho ou eu aprendo. Com essa mentalidade, com esse aplicativo instalado no seu sistema, você sim vai conseguir se colocar em movimento. E uma dica bônus que eu não coloquei aqui, listado para você poder ver, mas que é muito importante que você pode utilizar, é o gatilho do isso eu consigo. Enquanto eu estava preparando o roteiro para esse vídeo, eu pensei assim, caramba, cara, eu tenho que gravar o vídeo, eu não gravei ainda o vídeo dessa semana, e eu pensei, vou fazer o seguinte, vou fazer a apresentação. Uma apresentação para me guiar para o vídeo ficar mais atrativo. Isso eu consigo, eu fiz essa apresentação. Justamente para o vídeo, pelo roteiro está pronto, pela apresentação está pronta, por eu ter todos os recursos para fazer, que eu estou aqui no próximo passo, gravando o vídeo para você. Então, esse pode ser o detalhe que está faltando para você conseguir fazer aquilo que você não está conseguindo ainda. E para a gente conseguir fazer um avanço ainda maior, escolhe uma área da sua vida que você quer resolver, uma área que você quer melhorar. Eu posso citar o exemplo da minha perda de peso. Eu precisava muito fazer atividades físicas regulares. Não porque aquilo fosse resolver, mas porque aquele era o primeiro passo que eu precisava, de eu me sentir mais forte, de eu estar com o meu corpo mais, vamos dizer assim, mais preparado para as coisas do dia a dia. E aí você vai fazer uma coisa que seja fácil para você fazer, mas que é importante. Qual que foi a coisa fácil que eu encontrei? Pegar a minha mochilinha, colocar a minha roupa e o meu fone para eu poder ir para a academia. E essa mochila eu coloco lá no carro. Ela já está no carro, é fácil de fazer isso. E eu precisei olhar para uma pessoa que estava fazendo muito isso e estava conseguindo resultado. Ele estava fazendo o mínimo necessário para poder conseguir atingir o objetivo dele. O nome desse cara, que é a referência para mim
É o Jerônimo Temel, ele é um cara super bem sucedido, né, nas redes sociais e tem muitos resultados, inclusive financeiros, mas eu acho que o principal resultado que ele tem é de inspirar outras pessoas. Então ele ficou, se eu não me engano, 90 dias fazendo exercícios todos os dias. E aí eu pensei assim, bom, todos os dias eu não consigo, mas 5 vezes por semana eu consigo. Não vou correr uma maratona todo dia, mas eu vou pelo menos fazer 15 minutos de exercício todos os dias. E aí eu comecei assim, e aí depois eu comecei a ir para academia, e aí depois eu comecei a perceber os gominhos aparecendo no meu abdômen, e aí eu consegui perceber resultado para aquilo que eu realmente queria. Então, eu tenho esse desafio para você. Escolhe uma coisa, faz algo pequeno e procura uma referência para você ter mais resultado. Isso vai fazer com que você se movimente, com que você faça coisas pequenas e perceba, bom, eu fiz aquilo lá, então eu posso fazer isso aqui. E esse sentimento de insuficiência, ele vai, sim, com o passar do tempo, diminuindo. Ele nunca vai sumir, porque sempre vai ter alguém mais rico que você, alguém mais inteligente que você, alguém mais bonito que você, alguém que sabe mais daquilo que você quer saber. Mas você vai estar competindo com você mesmo. E você vai olhar para aquela sua versão antiga e vai falar assim, caramba, como eu melhorei. E esse vai ser o combustível para você continuar. Mesmo nos dias que você achar, caramba, eu não estou com essa bola toda. Então vai lá, faz isso. Transforma a sua vida com pequenos atos, com atos fáceis de serem realizados. E eu espero de fato que você consiga atingir aquilo que é o seu objetivo. E se você não estiver conseguindo conquistar tudo, você pode contar comigo. Eu peço que você se inscreva nesse canal para a gente poder continuar conversando mais e para que todos os conteúdos cheguem até você. E nesse momento, eu vou só pedir para você dar aquele joinha, o like, porque isso sim ajuda o meu conteúdo a chegar a mais pessoas. E esse é o meu grande propósito, ajudar outras pessoas a conseguir o que elas não conseguem sozinhas. Um forte abraço e conta comigo.